já entrou? Boa noite, amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Mais uma vez venho pedir licença para entrar na sua casa, nesse santuário sagrado do seu lar, para que nós possamos viver estes momentos na presença do Eterno e buscando cada vez mais abrir a nossa inteligência e o nosso entendimento para as realidades espirituais. A todos vocês que estão me cumprimentando com boa noite, eu digo boa noite. Os que estão pedindo bênção, eu digo Deus te abençoe. Deus te abençoe, te proteja e te guarde.
Nós estamos propondo, já nesse ano dedicado a São José, o Papa Francisco promulgou dia 8 de dezembro do ano passado, o ano dedicado a São José. E nós vamos então procurar durante essas meditações entender um pouquinho da pessoa de São José e compreender a grandeza da sua pessoa, do seu papel na obra da salvação. E com certeza tenho eu que vamos aprender muito, resgatar essa pessoa de José, que muitos de nós não conhecemos o suficiente, ou se conhecemos, conhecemos superficialmente. Nós vamos voltar agora para o ícone, e vocês vão poder contemplar este ícone. Mais uma vez, olha só a delicadeza de Deus. Fui presenteado com este ícone aí que vocês estão vendo, pela irmã Zélia. A irmã Zélia que escreveu este ícone e deu a mim de presente. E este ícone, ele é muito usado por mim na nossa comunidade de vida Cuidar. Depois eu vou explorar um pouquinho aí, vou ler para vocês esse ícone. Esse ícone não é uma pintura, todo ícone não é uma pintura, é uma escrita, e a gente consegue ler o que está escrito neste ícone. Então eu convido vocês a prestarem um pouquinho mais de atenção neste ícone, enquanto nós vamos fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peça aí no seu coração, no silêncio do seu coração, que o Espírito Santo venha abrir a sua inteligência. Que o Espírito Santo venha agora também tocar na sua alma, para que você possa conhecer um pouco mais de Deus, enquanto cantamos, suplicando o derramamento do Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vamos juntos pedindo: a nós descei divina luz, por mim, por você e por todos nós que estamos unidos. A nós descei divina luz, a
descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito, descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Este é o nosso desejo. Divina luz, A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito Santo, vinde sobre cada um de nós e sobre todos nós, e prepara a nossa alma para que possamos ouvir o que Deus quer nos falar nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus, renovar o interior de cada um de nós e de todos nós. Amém, amém, amém. Pois bem, amados irmãos e irmãs, nós vamos então falar um pouquinho sobre a pessoa de São José, este homem do silêncio, mas não de um silêncio ausente, mas de um silêncio eloquente, um silêncio que grita a grande e única verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vida de José foi inteiramente voltada para a pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para a gente falar de alguém, a gente precisa conhecer. E quando a gente recorre à Bíblia, nós vamos ver que temos pouquíssimas referências de São José. Pouquíssimas referências de São José. Mas essas poucas referências que nós encontramos na Sagrada Escritura a respeito da pessoa de José, esposo de Maria, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, é de uma grandeza, é de uma beleza, de uma profundidade que nos encanta. Eu gostaria que você pegasse na sua Bíblia o Salmo 19. Salmo 19 ou 18. O versículo de 2 a 5. Lembrando sempre, queridos irmãos e irmãs, que Bíblia na mão é uma oportunidade que temos de ter a palavra de Deus no coração. Salmo 19, 18. 19, 18. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento revela as obras feitas por suas mãos.
Um dia comunica a mensagem a outro dia. Uma noite transmite para outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida. A toda a terra chega o seu eco, aos extremos do mundo chega a tua palavra. Olha que interessante. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento revela as obras feitas por sua mão. Um dia comunica ao outro dia a mensagem, uma noite transmite para outra noite a mensagem, sem fala, sem palavra, sem que a sua voz seja ouvida. Toda a terra chega o seu eco, aos extremos do mundo chega a sua palavra. Eu creio que essa narrativa do Salmo, ela define muito para nós a pessoa de São José. Sem fala, sem palavra, sem que a sua voz seja ouvida, ele ecoa, a vida de José ecoa por todo o mundo a palavra, o verbo que se fez carne. A Bíblia vai nos ensinar que o silêncio de José fala muito mais alto do que qualquer palavra que possa ser proferida por uma boca. O silêncio de José nasce de uma experiência profunda, de uma interioridade harmônica. Pois o silêncio de José nos comunica o mistério de Deus. O silêncio de José nos comunica a verdade de Deus. Nós não ouvimos a voz de José, mas na vida de José ouvimos a voz de Deus. Olha que maravilha, gente. Nós não ouvimos a voz de José, mas na vida de José nós ouvimos a voz de Deus. É justamente neste espaço silencioso que São José possibilita que a vontade divina impere sobre o querer humano. Foi justamente porque José foi capaz de fazer silêncio que a vontade divina imperou sobre a sua vontade. Porque, como ele estava vazio de si mesmo, das suas palavras, do seu eu, o seu ser foi eco, foi um grande eco da palavra divina. José ecoou na sua existência, sem palavras, a palavra, o verbo que se fez carne. São José nos ensina, e mais do que nos ensina, São José, ele nos inspira o silêncio. E olha que o silêncio, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É difícil fazer silêncio. Às vezes a gente percebe, as pessoas chegam em casa, estão sozinhas, já começa a ligar o rádio, precisam colocar uma música, ou ligam uma televisão, ou começam a mexer no celular, começam a fazer barulhos. Como nós temos dificuldades para fazer silêncio. E quando nós olhamos para José, ele nos inspira este silêncio. Um silêncio que não é ausência de palavras simplesmente, mas é um silêncio que é a ausência
dos seus barulhos interiores, das suas necessidades, dos seus projetos. Olha, e aqui eu queria dizer uma coisa para vocês. Não pensem vocês que silêncio é externo. Às vezes a gente confunde isso. Ah, Padre Joel, eu não consigo rezar porque lá em casa é um barulho danado. Fulano briga, ciclano fala, o rádio toca, o telefone toca. Irmãos, vou contar um segredinho aqui para vocês. É possível fazer silêncio com tantos barulhos externos. Porque os barulhos externos, eles não são capazes de falar ao nosso coração. A dificuldade do silêncio não é porque na sua casa tem muita agitação e barulho. A dificuldade do silêncio é porque dentro de você tem muito barulho. Tem muita agitação. Olha para você ver. Às vezes a gente fala assim na igreja, vamos fazer silêncio. Olha, então presta atenção, olha aqui para mim. A gente fala assim, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, vou fazer aqui. Vamos fazer silêncio. Aí você começa. Ouve barulho? Ouve fala? Não, mas não ouve silêncio. Porque você está agitado. Você está profundamente agitado. O silêncio, ele é capaz de serenar a sua agitação interior. Uma pessoa que não consegue ficar na quietude, harmonizando o seu interior com a sua respiração. Uma pessoa que não é capaz de ficar na quietude, ela não consegue fazer silêncio. Porque podemos até ter ausência de vozes, mas temos dentro de nós um agitar de pensamentos, de vontades, de desejos. É como se fosse um mar revolto de sentimentos, de emoções, de pensamentos. José foi o homem do silêncio. Não simplesmente e unicamente do silêncio externo, mas do silêncio interno. Por isso eu queria convidar você a fazer um exercício todos os dias, para você aprender a silenciar. Senta numa posição agradável, as pernas com um ângulo de 90 graus, coluna ereta, põe as mãos sobre as suas coxas, também o braço fazendo o ângulo de 90 graus, feche os olhos e comece a sentir a sua respiração. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, passando por aqui, enchendo o seu pulmão. Segura este ar, o máximo que você puder. Depois você vai expirar. Você inspirou pela narina e você vai expirar pela boca. Faça esse exercício umas 10 vezes e procura ir limpando a sua mente, pensando no vazio, no nada. São pequenos exercícios que nós vamos conseguindo silenciar. Nós estamos sendo bombardeados diariamente, a todo instante, por muitos barulhos. E nós precisamos aprender a silenciar, porque se nós não silenciarmos,
nós jamais vamos ouvir a voz de Deus. E volto a frisar aqui de novo, silêncio não é ausência de palavras. Eu posso estar no meio de uma confusão de gente gritando, música tocando, cachorro latindo, gato miando, mamãe xingando, e eu estar em silêncio, porque o silêncio não é externo, ele é interno. É como se fosse uma kenosis, um esvaziamento, um jogar para fora os nossos barulhos. E aí, quando nós conseguimos silenciar o nosso interior, aí nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, esta voz tem uma única finalidade, a finalidade de guiar o nosso pensar e o nosso agir, diante das realidades da vida, diante das surpresas que a vida nos traz, diante das vicissitudes da vida. Nós nos agitamos muito e às vezes nós mesmos nos impomos situações terríveis, porque elas não são silenciadas. Nós agimos no ímpeto, no impulso, e nós não podemos agir de impulso. Por isso é necessário silenciar para ouvir a voz de Deus. Um silêncio que não é apatia, não é omissão, não é desinteresse, mas um silêncio que é capaz de me levar à reflexão da realidade, para entender qual é o caminho de Deus. E quando eu sou capaz de silenciar, então eu fico com a alma muito aguçada, e eu sou capaz de perceber que Deus fala de diversos modos. Como falou com José, através de um anjo, de um fato, de um sonho, de uma inspiração. Todas essas realidades, quando eu sou capaz de fazer silêncio interior, me revelam a vontade de Deus, me revelam a condução de Deus na minha vida. Por isso, com São José, eu preciso educar-me para o silêncio. Eu preciso educar o meu interior para o silêncio. E isso tem que ser rápido, é para ontem. Então, faça esse exercício. Algumas vezes durante o dia, senta, fecha os seus olhos, respire profundamente e procure esvaziar-se dos seus pensamentos. Você vai perceber que grandes coisas vão acontecer. Você vai ter autodomínio, você não vai agir à mercê dos seus impulsos. Não é à toa que tem um ditado nosso que diz que quem tem pressa come cru. Nós não podemos ter pressa. Precisamos desse silêncio interior para ouvirmos a voz do Senhor que está nos convidando, nos chamando e querendo nos orientar no meio das tribulações pelas quais estamos passando. A vida de José conseguiu dar uma resposta a Deus, porque ele foi o homem do silêncio, porque ele educou o seu coração e o seu ouvido para o silêncio. Vamos hoje pedir essa graça, mas quando eu peço a graça do silêncio, eu tenho que estar disposto a me livrar dos meus barulhos interiores. Então, eu peço a graça, mas eu também tenho que dar um passo de me silenciar, de fazer silenciar dentro de mim os meus barulhos interiores, meus sonhos, minhas vozes, meus projetos, meus desejos, meu querer, meu orgulho, meu amor próprio.
e tantas outras realidades. Por isso, vamos pedir a São José que nos ajude a educar o nosso interior para escutar e ver os clamores de Deus diante dos acontecimentos da minha vida. Olha, irmão, se você escutasse o que Deus está clamando, o que Deus está querendo dizer a você diante dos acontecimentos da sua vida, você teria mais felicidade. O problema é que você escuta os acontecimentos e você escuta o seu coração ferido, o seu coração magoado, o seu coração decepcionado. E porque você escuta diante dos problemas da sua vida, diante dos acontecimentos da sua vida, você escuta o coração decepcionado, magoado, não realizado, frustrado, e você responde. E a sua resposta vai produzir morte na sua vida. Por isso nós precisamos aprender com São José. Precisamos ser homens e mulheres do silêncio interior, para que possamos ouvir o que Deus está dizendo a nós através dos acontecimentos da vida. Através dos acontecimentos da vida. E foi isso que Deus fez com José. Deus falou com José através dos acontecimentos. E José foi percebendo a voz de Deus nos acontecimentos da sua vida. E ele se tornou vitorioso porque ele não ouviu a voz do seu querer, da sua vontade, da sua inteligência, mas ele ouviu diante dessas realidades a voz de Deus. A voz de Deus. Por isso ele foi se tornando vitorioso. Precisamos treinar nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E só vamos ouvir a voz de Deus dentro do nosso ser quando nós conseguirmos silenciar o nosso interior. E o silêncio interior, volto a dizer, não depende do silêncio exterior. O silêncio interior é uma graça que recebemos de Deus. Pegue aí na sua Bíblia, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Assim está escrito: José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. A Bíblia define José como um homem justo. O que significa ser justo na Sagrada Escritura? Qual que é o significado de ser justo na Sagrada Escritura? Precisamos entender o que é ser justo. O conceito de ser justo para a Sagrada Escritura não é o nosso. Preste atenção. Justo para a Sagrada Escritura é uma pessoa que coloca os preceitos de Deus antes das próprias vontades. Lembra que eu falei do silêncio? Que no silêncio José foi capaz de ouvir a voz de Deus, porque ele não ouvia a voz das suas próprias vontades, do seu ego ferido, dos seus projetos destruídos, das suas decepções, porque ele conseguiu silenciar as suas próprias vontades. Silenciando as próprias vontades, ele consegue ouvir a voz de Deus. Hoje, no tempo presente, mais do que nunca, nós precisamos aprender, ainda mais nesse tempo
onde o egocentrismo é muito grande, onde nós somos ensinados a satisfazer as nossas vontades, onde a vontade individual de cada um sobrepõe à vontade do coletivo, não é? Então hoje uma pessoa para em fila dupla, e você às vezes buzina para ela, ela ainda xinga, você não está me vendo aqui não? Olha lá, tem tanto espaço, passa para lá, porque eu preciso, é só 1 minuto, não é? Você vem ali no trânsito, na sua faixa, porque você vai virar à direita, então você vem guardando, aí vem uma pessoa, te corta com toda a velocidade à esquerda, e depois lá na frente ela quer entrar, porque eu tenho pressa. E aquelas pessoas que vieram naquela marcha, respeitando, percebe, o mundo hoje valoriza muito o meu eu, a minha vontade, o meu querer. E aí, o que acontece? Nós precisamos aprender a silenciar, para que a vontade de Deus, de fato, esteja acima das minhas próprias vontades. Isso é ser justo. Eu preciso aprender a colocar o plano de Deus, o querer de Deus, acima do meu querer. E eu preciso entender que a vontade de Deus não é o meu sofrimento. Se a vontade de Deus está causando sofrimento em mim, preste atenção. Vamos dizer aqui, ó, presta atenção, menino, presta atenção. Se eu entendo que vontade de Deus traz na minha vida sofrimento, é porque eu ainda não entendi o que é a vontade de Deus. É porque eu ainda não aprendi o caminho do silêncio. Porque ainda dentro de mim estão gritando as vozes dos meus projetos, das minhas vontades humanas, do meu egoísmo. E se a vontade de Deus me faz sofrer, não é a vontade de Deus que te faz sofrer. O sofrimento está porque você não conseguiu amadurecer e abrir mão dos seus projetos, do seu egocentrismo, da sua vontade. Quando você compreende que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela não causa dor, ela não causa sofrimento, ela não causa angústia, ela não causa tristeza. A vontade de Deus nos leva a uma planificação da vida. Se a vontade de Deus não te ajuda a planificar a sua vida em felicidade, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo as suas vozes interiores. Por isso que nós precisamos, quando a Bíblia diz que uma pessoa é justa, a Bíblia está dizendo que é uma pessoa que vive intensamente a vontade de Deus de uma forma visceral. Está nas vísceras, é muito forte. É muito forte. É algo tão visceral, tão profundo, tão entranhado, que já não existe lugar mais para as minhas vontades. Porque uma coisa eu tenho consciência, as minhas vontades me levarão à desgraça. Santa Teresa de Ávila fala que a razão é a louca da casa. Se a gente satisfaz as nossas vontades, eu também digo, você já deve ter me ouvido dizer o seguinte, que quem faz as suas vontades não é livre.
Às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não devo nada para ninguém, eu faço o que eu quero. Aí eu vou te corrigir, você não é livre. Porque quem é livre não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é escravo da vontade, da sua vontade. Então não é livre. A verdadeira liberdade nos leva a fazer aquilo que devemos fazer. Por isso José experimentou essa grande liberdade em Deus. A liberdade que veio do silêncio, porque foi só quando ele conseguiu, num processo bonito e longo de vida, quando ele consegue silenciar as suas vozes interiores, é que ele então escuta a voz de Deus. E a partir do momento que ele escutou a voz de Deus, cessou o sofrimento na sua vida. A partir do momento que ele calou as suas vozes, o sofrimento acabou, porque ele se deixou conduzir pela mão terna, bondosa e carinhosa de Deus. Então, querido irmão, eu vou encaminhando aqui hoje para o final da nossa meditação, porque eu gostaria de deixar 2 grandes pontos para a sua reflexão. Primeiro, que o silêncio não é exterior, é interior. Eu posso estar no meio de grandes barulhos externos e silenciar-me internamente. Segundo, eu preciso confrontar os meus sonhos e meus projetos. Todas as vezes que eu acho que a vontade de Deus traz sofrimento na minha vida, todas as vezes que eu percebo que Deus me faz sofrer porque Ele tira essa pessoa da minha vida, Ele não me dá aquilo que eu quero, Ele não, aquilo que eu tenho de projeto de vida não acontece, então me causa sofrimento, é porque eu ainda não entendi, é porque eu ainda não ouvi a voz do Senhor. Eu preciso me desarmar-me de mim mesmo, e eu só vou conseguir fazer isso quando eu conseguir o silêncio. Faça aquele exercício várias vezes ao dia. Não é muito tempo não, gente. 3, 4, 5 minutinhos. Nós vamos criando essa dimensão. Você senta numa posição gostosa, seus joelhos a 90 graus, a planta dos pés firmes, seus braços com 90 graus apoiados, a sua palma da mão na perna, coluna ereta. Inspire, encha o pulmão de ar pelas narinas, sinta o ar entrando dentro de você. Quando o ar vai entrando, sinta a luz de Deus, sinta a presença de Deus entrando. Segura o mais que você puder, o máximo que você puder. Quando você não puder mais, você vai soltar bem devagar pela boca, expirar, e você vai pôr para fora as trevas, as angústias, os medos. Faça esse exercício várias vezes. Esse exercício físico vai te ajudar a ter essa postura interior do silêncio. Do silêncio. Né? Do silêncio. Volto a dizer aqui, para que vocês entendam, eu não estou falando de silêncio da boca. Não estou falando do silêncio de palavras que saem da boca. Eu estou falando de um silêncio muito maior e muito mais profundo, que é o silêncio do seu ser interior. Você pode muito bem silenciar a boca, mas está com muitas vozes interiores, muitos sentimentos interiores. Por isso, nós precisamos aprender a silenciar interiormente. E José nos dá este grande exemplo. José nos dá este grande caminho. José foi escolhido. Assim como Maria foi escolhida entre todas as mulheres da terra, José foi escolhido entre todos os homens da terra. Assim como a gente canta, uma entre todas foi a escolhida, nós podemos cantar, um entre todos foi o escolhido. José foi o escolhido, porque ele era justo,
porque ele era o homem do silêncio. Dentro de si não havia vozes, a não ser a voz de Deus. Irmãos, vamos nos esforçar para calar todas as vozes dentro de nós, para que a única voz que é necessária, a de Deus, possa ecoar em nós. E quando a voz de Deus ecoar em nós, ela ecoa na nossa voz, palavra que sai da boca, e ela ecoa nas nossas vozes, que são os atos, as atitudes, a forma de ser que nós temos no mundo. Queria convidar você agora a mais uma vez contemplar José. Contemplar o ícone de São José. Escute essa música. Escute esta música. E que ela te inspire a rezar. Tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Simples José e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Senhor Jesus, assim como José, o simples José, foi chamado e escolhido na simplicidade dele, nós pedimos nesta noite, olha para cada um de nós e faz-nos entender que também eu sou escolhido. Sou escolhido para continuar a missão do teu Filho Jesus. Sou escolhido para ecoar a voz do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu fui escolhido para ser o lugar do eco, não das minhas vozes, mas da voz de Deus. É isso que o mundo precisa. Pessoas do silêncio, como José foi do silêncio. E porque são pessoas do silêncio, são pessoas que ecoam a voz do Eterno. Senhor, conceda a mim
Conceda aos meus irmãos esta graça. Faze-nos escravos da tua promessa. Faze-nos ser felizes diante de ti. Porque eu sou simples, sou pequeno, sou um nada. Mas em ti tudo posso. Dai-nos, Senhor, esta graça. Amém. Até o fim, eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim. Sim, sou feliz. Eu sou feliz. Amado irmão, amada irmã, eu desejo profundamente, do mais profundo do meu coração, que você seja feliz. E sabe o que é ser feliz? É fazer a vontade de Deus. Ser feliz, meu irmão, não é conquistar coisas, e muito menos ter orações respondidas da sua maneira. Ser feliz é ser capaz de silenciar as suas vozes para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, eu posso dizer: eu sou feliz, porque sou escravo da tua vontade. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Convido você a rezar comigo a oração a São José. Esta oração tão simplesinha e bonita, inspirada na experiência do Papa Francisco. Será projetado aí para você a oração. Portanto, rezemos todos juntos, a uma só voz. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém, amém, amém. De tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo. Olha que coisa bonita. De tua promessa. A verdadeira liberdade está aí, meu irmão. Seja escravo da vontade de Deus. Vivendo assim. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por me permitir estar com você nestes momentos, nesta hora. E convido você, faça esse exercício. Amanhã nós não iremos nos encontrar, mas na quarta-feira, nós vamos mais um dia de experiência do amor. Viu? Na quarta-feira, mais um dia meditando com São José. Amanhã nós não poderemos nos encontrar, mas quarta, com a graça de Deus. Eu vi aqui que durante a live, muitos estão me pedindo orações pelas pessoas que estão internadas. Eu percebi aqui
pessoas que estão doentes, que estão com a Covid, que estão no hospital, pessoas que faleceram. Vamos colocar todas essas realidades, meus irmãos e minhas irmãs, todas essas necessidades que vocês estão colocando aí. Vamos colocar tudo agora no coração de Deus, rezando todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Quero abençoar a sua vida e, abençoando você, também quero abençoar as intenções que estão no seu coração. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele volte para você a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volva para você a sua face e te dê a paz. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Beijo no seu coração. Beijo do Padre Marlindo do São Geraldo. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, fica com Deus. Vamos agora cantar o hino de São José. Bem bonito, quem sabe canta.